Bom dia, eu sou Tayana Tavares e está no ar o programa Se Liga Motorista, o seu programa sobre o trânsito. Confira os nossos destaques de hoje. Delegacia de Delitos de Trânsito tem 80% dos casos concluídos. Conheça mais sobre o trabalho da ONG Paz no Trânsito. Motorista de ônibus fala sobre os principais problemas enfrentados no trânsito da capital. E mais, a equipe da CETRAN fala sobre seus programas de educação ao volante. E ainda fomos ouvir a opinião da população nas ruas para descobrir quais são os atos de imprudência mais lembrados pelos motoristas. Fique com a gente! Bom, para começarmos o nosso programa, um dado alarmante. Você sabia que em Curitiba, somente no mês de dezembro de 2010, foram registrados 95.925 atos de imprudência na capital? Preocupados com esse número alarmante, a Secretaria de Trânsito, a CETRAN, em parceria com o governo federal, lançou um programa de educação no trânsito. Em 2010, teve início em Curitiba o projeto Vida no Trânsito, que é coordenado em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito e a Secretaria de Saúde. A coordenadora de educação da CETRAN, Maura Moro, explica como funciona o projeto. Ele é um programa de caráter internacional, ele veio para Curitiba, veio para o Brasil, como parte dos projetos da Década Mundial de Ações pela Segurança no Trânsito. São 5 capitais que foram escolhidas para início do projeto. Hoje esse projeto já está digamos assim, penetrando em outras cidades, iniciando essa situação, mas esse projeto ele tem por foco realmente fazer com que se integrem primeiro a questão dos dados, porque nós precisamos realmente conhecer a nossa realidade para poder intervir nesta realidade com maior segurança, com maior competência. Ainda dentro do projeto, a CETRAN desenvolve diversas ações educativas. Temos a abordagem que é feita nas vias de Curitiba em diversas circunstâncias. Nós fazemos com abordagens em tempo de semáforo, com abordagem em caixa educativa. De acordo com o especialista em trânsito e diretor de educação da CETRAN, Celso Mariano, a informação não muda o comportamento do motorista. É preciso estar consciente. As pessoas que furam o sinal vermelho, que excedem o limite de velocidade, que não sinalizam as suas manobras, que fazem manobras proibidas, elas sabem que estão fazendo algo errado. O motivo não é elas desconhecerem, o motivo é outro, é porque eu estou com pressa, é porque eu não respeito o outro. Alguns desses motivos são inadmissíveis, inconfessáveis. Está aqui comigo o convidado, soldado Gerson Teixeira, do BPTran. Soldado Gerson Teixeira, o que você atribui o crescimento do número de imprudências aqui em Curitiba? Bem, na verdade, a própria imprudência de cada condutor. E quando nós falamos a imprudência, nós relacionamos aí o excesso de velocidade, o abuso, tanto de motociclistas, quanto o condutor do veículo, ou até o próprio pedestre mesmo, que vai atravessar a via pública e não olha para os dois lados e ao mesmo tempo, simultaneamente olhando com mais atenção. Então, na verdade, a imprudência em todos os fatores. Você vê alguma forma de inibir esses atos da população? Os órgãos de trânsito em parceria, graças a Deus que aqui em Curitiba nós temos uma grande parceria com a CETRAN, DETRAN, inclusive outros órgãos, a SEMUTRAN de São José dos Pinhais. A gente trabalha com parcerias, inclusive envolvendo também algumas concessionárias de Curitiba e região metropolitana. Então a gente faz vários trabalhos de conscientização, abordagem educativa, tudo isso no intuito aí de conscientizar os nossos motoristas, nossos pedestres também, enfim, todos aqueles que fazem o uso da via pública. Você considera que esse programa do CETRAN ajudará a conscientizar os motoristas? Com certeza. Como a senhora falou, a respeito dos acidentes de trânsito, temos muitos acidentes de trânsito em Curitiba. E, então, quando nós unimos as forças, a gente consegue sim diminuir. Mesmo esse ano de 2012, graças a Deus, a gente tem aí um número de aproximadamente 30% na diminuição dos acidentes em Curitiba. O repórter Luan Henrique conversou com um motorista de ônibus para saber como é dirigir em meio ao trânsito caótico da capital. Hoje em Curitiba, quase 7 mil motoristas trabalham no transporte coletivo da cidade.
Silvio Lemos é motorista há 6 anos na linha Circular Centro e diariamente presencia vários problemas no trânsito da cidade. Muitas vezes que a gente tem percebido isso é querer aproveitar o sinal amarelo, não respeitarem a faixa de pedestre, não respeitar a sinalização. Não respeitam, falta de respeito total à sinalização, eles param, é proibido, estacionam em ponto de ônibus. Então, isso contribui ainda mais para tornar o trânsito mais caótico. O motorista acredita que os próprios condutores transformam o trânsito num lugar pior. Há muita imprudência, muita falta de atenção, falta de educação e desrespeito. Há bastante. Então, qual será o melhor caminho para diminuir o número de casos de imprudência na cidade? A resposta fica com você, condutor. E qual a imprudência que mais te impressionou no trânsito? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para descobrir isso da população. Qual foi a imprudência de trânsito que mais te marcou? Foi o sinal fechado e o carro passar mesmo assim. Furar sinal, ultrapassagens erradas, né, quando atravessam na frente do outro. Foi uma vez que eu estava com meu pai e alguns rapazes tiraram a roupa e colocaram metade do corpo para fora do carro. Eu anotei a placa e a gente foi pedir informação na polícia. Isso é uma coisa até involuntária, eu diria, certo? Porque o dia a dia das nossas atividades profissionais realmente traz alguns dissabores. E muitas pessoas, né, eu diria muitas pessoas, cometem algumas atitudes que são involuntárias muitas vezes, são intolerantes muitas vezes e não permitem uma certa discussão em determinadas infrações, o que realmente causa isso que nós estamos chamando aí de estresse, né, estresse de trânsito. O curitibano dirige muito mal, dá seta para a direita, vira para a esquerda, anda muito mal, abre o sinal, ele não toca o carro, ele é lento, ele é parado. Curitiba é uma cidade que não tem viaduto, isso é um absurdo, não tem como você ter um atalho, cortar um caminho. Aqui tudo é muito lento. Sobre um excesso de velocidade que foi causado por um veículo na rua Professor Brandão, esquina com José de Alencar, cuja velocidade deveria ser o normal, 60 por hora, eu acredito que a pessoa estava uns 90, 100 por hora, e um garotinho estava passando na rua, simplesmente o garoto foi arremessado por cima do carro e veio cair. Tayana, deu para perceber que as pessoas estão descontentes com a falta de educação dos motoristas. Estou aqui no estúdio com a convidada Noedi Bertazzi, que é instrutora do curso de reciclagem no Detran. Noedi, quais são os principais erros cometidos pelos motoristas para fazer eles perderem a carteira de motorista? Então, assim, nós temos duas situações. No estado do Paraná, nós temos a falta do capacete ou a viseira, em primeiro lugar. O segundo fator, o excesso de velocidade é mais de 50%. E o álcool. Agora, em Curitiba, nós já temos alcoolemia em primeiro lugar, seguido de estacionamento e velocidade. O fator velocidade, em todo o histórico do infrator que frequenta o curso de reciclagem, ele tem o fator velocidade no seu histórico. Mesmo que seja 20%, até 20%, até 50%. Mas o excesso de velocidade, uma média de 30 alunos que nós conseguimos atender num curso, mais da metade possui o fator excesso de velocidade. E como é feito o curso de reciclagem? O curso ele tem uma carga horária de 30 horas aulas e aulas de 50 minutos. E nós temos as disciplinas de legislação de trânsito com 12 horas, direção defensiva com 8 horas, primeiros socorros 4 horas e relacionamento interpessoal de 6 horas aulas. Você acredita que quando as pessoas fazem o curso de reciclagem, os condutores demonstram uma maior conscientização? Sim, é interessante assim, no primeiro dia eles chegam revoltados, bravos, porque não merecem, alegam, não mereço estar aqui, não fui eu que cometi a infração. Então é um trabalho bem árduo que o professor tem nesse primeiro momento, e é nesse primeiro momento que entra a matéria de relacionamento interpessoal. Então os professores eles já tentam nesse primeiro momento esse contato de desmistificar. E se ele está ali é porque em algum momento ele errou. Então no primeiro momento eles estão bravos. Depois
que fica uma semana fazendo o curso, aí eles acabam gostando, elogiando o curso, então você percebe sim uma mudança de comportamento. Vamos a um breve intervalo. O programa Se Liga Motorista volta já. Voltamos a apresentar o programa Se Liga Motorista. E atenção você que está na região de Santa Felicidade. A partir de hoje acontece a ferrição de equipamentos no cruzamento da Rua Vêneto com a Rua Zember Tapelli. Agentes do CETRAN vão orientar o trânsito. Respeite o limite de velocidade. Você já ouviu falar na ONG Paz no Trânsito? Ela é uma das únicas do Brasil exclusivamente voltada aos crimes no trânsito. Além do apoio às vítimas e parentes de vítimas, ela também ajuda em trabalhos sociais. Vamos conhecer? Em 2009, o Brasil conheceu o maior caso cometido por imprudência no trânsito em Curitiba. O acidente de carro envolvendo um deputado ocasionou a morte de 2 jovens. Para diminuir a dor da perda do filho, Cristiane Aredi criou uma ONG sobre educação no trânsito. O Instituto foi criado há 2 anos e 3 meses atrás, dia 18 de julho de 2010, com esse objetivo de trazer conscientização, trazer a sociedade, principalmente aqui de Curitiba, a cidade curitibana, mas nós também andaremos fora, mas esse acordar para o que está acontecendo na nossa cidade a respeito desses acidentes de trânsito e essas tragédias que ocorrem diariamente. E ela quer muito mais. Através da ONG Paz no Trânsito, Cristiane promove a conscientização da boa direção, dá cursos, palestras e abraça causas sociais. Nós trabalhamos com o projeto do infrator, que é um projeto chamado Reflexão, onde nós trazemos, o infrator é trazido até o Instituto, o Tribunal de Delitos de Trânsito traz esse infrator, e nós transformamos infratores em educadores. Eles participam de palestras, de reuniões no núcleo de apoio que nós temos, que é o NAVE, onde a gente recebe essas famílias. Então, eles percebem o que eles poderiam ter causado, que poderia ser muito maior até o dano dentro dessas famílias. Nós temos um projeto que nós trabalhamos, que é o Projeto Alegria, que é a distribuição de alimentos, sopas e agasalhos para a população carente, onde o infrator também faz parte. Nós temos projetos junto com a Sociedade de Medicina nos hospitais. Nós temos um projeto chamado Motorista Cegonha. Ela acredita que é possível, sim, termos um trânsito mais prudente. Então, nós estamos vivendo um momento que precisa ser feito algo. Soldado, quais são os acidentes mais comuns registrados pelo BPTran? Nós temos, entre vários acidentes, um dos seria o abarroamento transversal. Esse abarroamento transversal é quando um veículo vem de uma via, por exemplo, João Negrão, e acontece de algum deles avançar, a preferencial ou o semáforo no vermelho. E então o outro que vem em outra via vai acabar colidindo o seu veículo neste cruzamento. Então nós temos aí o chamado abarroamento transversal devido à imprudência, ou seja, um avançou o semáforo. Este seria um dos. Mas aí, somando a esses, o excesso de velocidade, o uso do celular na direção e, logicamente, o álcool, que nas madrugadas aí acabam, às vezes, tomando uns goles a mais e dirigindo o veículo e aí se envolvendo nos acidentes. E qual que é o trabalho do BPTran quando acontece um acidente? A partir do momento que a pessoa se envolveu no acidente, ela liga o 90. Esse 90, ele já está interligado com o Corpo de Bombeiros e também com a Polícia Militar. Então, nesse exato momento, já é deslocado uma viatura para esse local do acidente. Chegando no local, o próprio policial ele vai averiguar a situação. Se a vítima ali será necessário a condução para um hospital, então automaticamente já é feito pelo SAMU, pela viatura da Polícia Militar. Mas aí o policial já vai estar ali dando atendimento, esses primeiros atendimentos, no caso, a vítima, e logo em seguida, então, confeccionando ali o boletim de ocorrência de trânsito, Se caso não tenha vítima, aí o BPTran lançou neste ano, no início do ano, um sistema Bateu, que é um sistema muito interessante, onde a pessoa se envolveu no acidente, ela não
não necessariamente precisa deslocar até o batalhão de trânsito para fazer o boletim de ocorrência. Ela mesma pode fazer na sua casa, no seu escritório, ou até no notebook, onde ele tem ali o acesso à internet. Ou seja, vai entrar no sistema ali da internet através do www.bateu.pr.gov.br e já vai ali fornecendo alguns links onde o próprio condutor ele vai colocar ali os dados do veículo, os dados pessoais, que é a CNH, enfim, ele mesmo vai confeccionar o seu boletim de acidente de trânsito. Isso facilitou a vida dos condutores e a de vocês? Com certeza. Aí facilitou a vida do transeunte, daquele que vai fazer o uso do veículo. Às vezes está indo para uma reunião, está indo para a faculdade e ele não tem o tempo hábil para aguardar uma viatura. Então ele já faz logo em seguida, né, na faculdade, em sua casa, onde ele tiver o acesso à internet. E qual que é a operação preferida dos soldados na frente do Detran? Me conta mais. A senhora está se referindo à Operação Teimoso. O nome já diz tudo, né? Operação Teimoso. Aí, a nossa colega aqui, ela faz o curso de reciclagem. Só que aí o que acontece? Exatamente os condutores teimosos, que eles deveriam entregar a sua CNH, mas para que ele vá fazer o curso de reciclagem, ele tem que ir de táxi, ele tem que ir de ônibus ou com alguém que possa conduzi-lo até o Detran. Não, o que ele faz? Ele vai dirigindo o seu próprio veículo. Ele deveria entregar a sua CNH, fazer o curso de reciclagem normalmente, como é o procedimento legal do Detran, e ele não faz, ele é teimoso, então ele vai sofrer ali as sanções disciplinares. Então o pessoal quer ir para o curso de reciclagem de carro. De carro, eles não assumem que é uma penalidade que jamais eles podem ficar sem carro. Eu, sem meu carro, nunca. Então, é complicado. Ele assume o risco, né? Ele assume o risco, ele não se percebe em risco no trânsito, ele não sabe que isso pode gerar uma cassação da CNH por 2 anos e persiste nesse erro. E eles têm o conhecimento da lei. Então, é teimoso mesmo, né? Mas, se você me permite, Tayana, eu quero responder a sua pergunta lhe informando de uma outra situação. Você falou qual a operação que os policiais mais gostam. O batalhão de trânsito, a gente faz a operação abordagem educativa. Então não é somente aquela operação de fiscalização, aquela para ripar, como dizem aí, para punir. Não. O BPTran faz, juntamente com o Detran, juntamente com a CETRAN, várias abordagens educativas durante o mês. Não adianta corrigir depois, né? Tem que educar, né? A gente educa ali na prevenção e depois aí a fiscalização. E agora acabou de acontecer uma batida entre 2 carros na rua Major Alberto Pereira Jorge, próximo à rua General Mário Tourinho. O acidente não teve vítimas, mas o trânsito está lento. Se estiver com pressa, desvie o caminho. Estou com a Noedi Bertazzi, que é instrutora do curso de reciclagem no Detran. Noedi, você deve ouvir muitas histórias interessantes no curso de reciclagem. É muito interessante, porque no primeiro momento a gente faz a apresentação, todos, né, se conhecem e nós perguntamos, né, o que trouxe você para o curso. Então, para você ter uma ideia, numa sala com 35, nós pegamos uma média de 5 a 6 mulheres apenas. Então, claro que a maioria são os homens, e aí já começa, porque as mulheres dirigem melhor, e muitas dessas mulheres que frequentam o curso, elas estão assumindo ponto por maridos, por namorados, pelos filhos. Então você percebe histórias assim, meu marido não pôde vir, o meu filho ia perder a permissão. Na sua opinião, o que falta para o motorista se conscientizar? Eu acho que falta essa capacidade de empatia que eu sempre falo para os meus alunos. Primeiramente, assim, se perceber a partir do momento que você pega o carro, sai da sua casa, tudo pode acontecer com você. Então você tem que se perceber o que essa ação que você acha ingenuamente de aproveitar um sinal amarelo, usar o celular, que isso pode ter uma consequência muito mais séria, tanto para ele, como para os passageiros, como para a sociedade. Então eu falo assim, se coloquem sempre no lugar, use da empatia para se colocar, que fica muito mais fácil você julgar o que pode acontecer com você, com a sua família, com os demais motoristas. Então, a reincidência é muito pouco para as pessoas que voltam para o curso. Quando você percebe que não há essa reincidência, você já percebe que há, né, um princípio de mudança de comportamento. Então eles começam, não, eu não quero mais voltar para o curso. Opa, então você já percebe essa mudança. Então isso é bem gratificante para nós. Já aconteceu de uma pessoa frequentar várias vezes o curso? Já aconteceu. Nós chamamos de infrator contumaz. Aquele infrator que ele não cansa de fazer o curso, ele não muda o comportamento dele, uma infração atrás da outra. Então, infelizmente, nós temos sim vamos falar aí, um grupo que não muda o comportamento. A todo momento ele está fazendo o curso, sabe? Infelizmente, nós temos essa situação.
Soldado, você acredita que a maioria dos acidentes poderiam ser evitados? Com certeza. Na verdade, todo acidente deveria ser evitado. Nós temos hoje, a nível de promotoria de Estado e até mesmo nacional, uma ideia de mudar o nome. Ao invés de acidente de trânsito, colocar evento de trânsito. Porque a gente entende, e aliás os especialistas também entendem, o acidente de trânsito deveria ser, por exemplo, você está indo por uma estrada, uma rodovia, a ponte caiu e o carro estava em cima da... Isto é um acidente. Isso não poderia ser evitado por aquele condutor. Uma árvore que cai no dia de chuva, cai infelizmente de cima do carro. Isto é um acidente. Agora, excesso de velocidade, está sem o cinto de segurança, é projetado para fora do veículo, a criança que está sem a cadeirinha, e aí, infelizmente, a imprudência acaba acontecendo todos esses tipos de acidentes. E quando acontece um acidente de trânsito, inicia o trabalho dos policiais da Delegacia de Delitos de Trânsito. Mas você sabe como funciona esse procedimento? Acompanhe com a gente. Estou aqui na Delegacia de Delitos de Trânsito para explicar para você, ouvinte, como funcionam os trabalhos por aqui. O delegado Armando Braga vai contar como são solucionados os crimes de trânsito e a penalidade que cada caso implica. Havendo vítimas fatais, a pena de detenção de 2 a 4 anos. Caso não ocorra morte, não ocorra vítima fatal e ocorra lesão corporal, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. No caso desse acidente provocar danos de elevada monta, mas não provocar morte ou não provocar ferimento, a pena é de 6 meses até 2 anos de detenção ou multa. Hoje, 90% dos casos registrados na delegacia são motivados pela falta de respeito às normas de segurança. Esse número é de Curitiba, mas eu acho que espelha uma triste realidade nacional. Lembrando ao ouvinte que o trânsito de Curitiba tem muito o que melhorar, mas ainda é um dos mais disciplinados que existe no Brasil. Mas infelizmente as pessoas não dirigem com atenção devida, não respeitam os limites de velocidade e muitas fazem uso de bebida alcoólica. Essa delegacia é uma das 10 unidades que existem no Brasil, com a finalidade de resolver os crimes de trânsito. Segundo Braga, 80% dos crimes que chegam à delegacia são resolvidos, mas alguns casos são difíceis de solucionar. O ideal é que chegássemos praticamente na totalidade, mas muitas vezes nós não dispomos dos elementos mínimos sequer para iniciar uma investigação policial. Para o delegado, a única maneira de conscientizar o motorista é a educação no trânsito. O veículo automotor, ele não é um brinquedo, ele não é lazer. E que para a condução segura exige preparo e exige a observância das normas técnicas e de segurança para fazê-lo. Quem pratica uma boa direção é você, motorista. Então, prudência para amanhã a vítima não ser você. Todos nós, sem exceção, ou temos um parente, ou temos um amigo, ou temos algum conhecido que já tenha perdido a vida num acidente de trânsito. E nosso programa chegou ao fim. Agradeço a participação dos nossos convidados de hoje e a você, ouvinte, por estar conosco. Atenção no trânsito e até semana que vem.